tanto para a região quanto para o país. E esse painel ele começa, acho que, com uma visão macro, né, do processo. A gente vai falar muito sobre política pública e tem um gancho muito forte com a apresentação do Leandro. Inclusive, Leandro, parabéns pela apresentação, iniciativa do Ministério da Saúde. Falando de saúde, que é quase... Aqui temos representantes também que trabalham com a área da saúde. O Ministério da Saúde, né, ele encabeçando esse processo de desenvolvimento do setor industrial mesmo, de extrema importância, né? Então, ele é o fio condutor do processo. E a gente vê essa retomada, e eu estava até conversando com o Brenda antes, que você não citou um importante, mas o ano passado nós teve um evento da Equilvia, no começo desse ano, teve um evento da Equilvia, e para entender um pouco a potência que tem o Ministério da Saúde e Política Pública voltado para o setor, eles apresentaram dados mostrando que o setor farmacêutico em 2023 cresceu 13% aqui no Brasil. E ele relacionou isso diretamente com o Programa de Farmácia Popular. E a previsão desse ano é 14%. Então, a retomada do programa fez com que o setor desse um salto na produção e no desenvolvimento. Então, isso reflete e só confirma o papel do Estado nesse processo. E, trazendo isso para a nossa mesa, nós estamos aqui dentro da FINEP, do Inova Invest São Paulo, isso, e do Cimatec, que é o Senai, que nós estamos na casa de um dos representantes. Eu estive no Senai Cimatec recentemente, e na ocasião, e vendo aqui o Senai também, o Leandro trouxe ali algumas informações importantes no desenvolvimento de um setor, né? Educação, incentivo fiscal, por exemplo, jurídico. Então, para se desenvolver uma indústria, regulatório, né? Tá aqui, o Romulo Fernandes está aqui representando. Então, você precisa de uma articulação muito importante. E hoje a gente vai ouvir dos nossos panelistas algumas iniciativas importantes no Estado de São Paulo, né? O que está sendo feito para movimentar a indústria, o tanto que a política é importante. No Estado Federal, a FINEP como uma agência de inovação e uma instituição como o Senai privada e o papel e relevância dela no desenvolvimento da inovação, né, para trazer competitividade para a indústria. Então, acho que vou dar início aqui à apresentação, depois eu volto discutindo cada frente dessa. E só para finalizar, eu acho que não me apresentei, mas estou hoje como presidente executivo da ABIQIF, Associação Brasileira de Insumos Farmacêuticos, né? E esses 3 representantes aqui para uma indústria de extrema importância. A gente está a todo momento articulando com cada um de vocês, porque um país sem indústria não desenvolve. Então, a gente não pode ser meros compradores e revendedores de produto. Aqui a gente vai conseguir entender a potência que tem o país e que a gente não pode desperdiçar. Então, como uma associação, a existência deles e o bom funcionamento deles é de extrema importância para a existência do setor industrial. Então, ouviremos aqui, eu queria começar com a Invest São Paulo, na apresentação. Renato, acho que aqui você escolhe, se você achar melhor, quiser ali, como são 15 minutos, tá, perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer, parabenizar o André pela organização desse evento e agradecer também ao André e ao Edilson pelo convite à Invest São Paulo, para a gente poder participar e mostrar o trabalho que a gente faz para apoiar empresas que vêm investir aqui no Estado, para facilitar o trabalho dessas empresas. Acho que precisa colocar a minha apresentação. São Paulo é a Agência de Promoção de Investimentos do Governo do Estado e foi criado pelo Governo do Estado com o objetivo de atrair e facilitar a instalação de empresas aqui no Estado, apoiar também as empresas que já estão no Estado em processos de expansão e também para, quando possível, reter empresas que pensem em deixar o Estado. Isso normalmente acontece por conta de guerra fiscal. E aí eu vou mostrar algumas coisas, como é que a gente compete com outros estados e com outros países na atração de investimentos. Bom, situando um pouco o Brasil, né? O Brasil é o principal recebedor aí de investimento estrangeiro direto,
né? A gente está entre os 10 maiores recebedores de investimento direto nos últimos 10 anos. Somos o 9º maior produtor mundial de veículos, 7º país mais populoso do mundo, o 5º maior país em extensão. Hoje a nossa taxa de desemprego está por volta de 7%. 85% da nossa matriz energética é renovável. Isso é um diferencial muito grande, especialmente quando a gente fala em investimento direto estrangeiro, né? Nós temos uma cobertura florestal de 60% no território brasileiro e temos 12% das reservas mundiais de água. Né? E como é que São Paulo se encaixa, né, na competitividade? O PIB brasileiro está por volta aí de quase 11 trilhões e São Paulo, o nosso PIB é 3,2 trilhões, que corresponde a 31% do total. Então, isoladamente, São Paulo é a 3ª maior economia da América Latina, a gente só fica atrás do Brasil e do México, né? Nós temos 22% da população brasileira, 26% do potencial de consumo do país e é um estado globalizado. A gente recebeu muitos imigrantes ao longo do tempo, então a gente tem maior comunidade de italianos, maior comunidade libanesa e japonesa fora dos países de origem, e isso provoca uma diversidade muito grande e uma diversidade cultural importante para a gente também. Né? Algumas características também do estado: São Paulo é o estado de maior competitividade aqui no Brasil, isoladamente também, além de ser o 3º da América Latina, é a 21ª economia do mundo. Né? A 4ª maior cidade do planeta fica aqui no estado, que é a capital do estado de São Paulo. 73% da nossa força de trabalho é altamente qualificada, é o maior ramo de inovação da América Latina e a gente é extremamente competitivo em custos de infraestrutura para a indústria. Né? 60% da nossa matriz energética é renovável, a gente é líder mundial na produção de etanol de cana-de-açúcar e de suco de laranja. A gente aqui tem a Embraer, quer dizer, uma empresa altamente tecnológica, é o 3º maior fabricante de aeronaves do mundo, e 65% das empresas que estão na lista das 500 maiores da Forbes tem a sede da sua latino-americana aqui no estado de São Paulo. Isso é extremamente importante para a gente, a parte de educação e de investimento em educação. Né? São Paulo tem 3 das 5 melhores universidades do Brasil, 4 das 10 melhores universidades da América Latina, né? 30% dos doutorandos no Brasil estão aqui no estado de São Paulo. Né? O estado investe 1,8 bilhão de dólares em investimento público anual em P&D. Então o estado tem a FAPESP, que é quem promove esse investimento, muitos deles com recursos não reembolsáveis, né? Isso corresponde a 65% de todo o investimento público brasileiro em P&D. E a USP é um orgulho para a gente, é a primeira universidade na América Latina. Com relação ao mercado de trabalho, a gente está tendo aí a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, aí, com 6,4%. Né? A gente é líder no emprego formal, são 11,4 milhões de empregos, trabalhadores com carteira assinada, né? A gente teve um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. Nossa renda média é de quase R$4.000, é um aumento de 6% quando comparado ao último trimestre do ano passado. Né? E aí os maiores geradores de emprego aqui no estado são comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, atividades financeiras, imobiliários e serviços administrativos. Né? Uma coisa que diferencia São Paulo de outros estados é a nossa infraestrutura de classe mundial. Né? A gente tem o maior aeroporto da América do Sul, são 2 aeroportos, agora serão 3 aeroportos internacionais, né? Guarulhos, Viracopos e o aeroporto de Congonhas, né? Que eles recebem anualmente 75 milhões de passageiros. Em termos de infraestrutura rodoviária, a gente tem 18 das 20 melhores rodovias do Brasil, com mais de 11 mil quilômetros de rodovias. Né? E a gente, a PIPA, Piracicaba Panorama, é a primeira rodovia carbono zero brasileira. Temos Santos, que é o maior porto da América Latina, e os 800 quilômetros de hidrovia Tietê-Paraná. Né? Em termos de ferrovia, a gente tem 2 mil quilômetros de linhas férreas e 25% das cargas que chegam ao Porto de Santos chegam por ferrovia. Né? O nosso sistema rodoviário é o melhor do Brasil
e 78% aí da nossa rede rodoviária é classificada como excelente ou boa pela pesquisa da CNT. No caso aqui foi da Artesp. Né? Como eu falei, a gente é extremamente competitivo em termos de custo para a indústria em relação aos outros estados brasileiros. Então, em relação à energia elétrica, a gente tem o menor custo de energia elétrica e a mesma coisa acontece com o custo do gás. Né? Esses dois insumos, quando você faz a negociação diretamente para a aquisição de energia, esses preços podem ser ainda mais reduzidos. Quando a gente fala em termos de imposto, né? São Paulo concede, diferente dos outros estados, São Paulo concede benefício fiscal para todo um setor e não para uma empresa específica. E recentemente saiu uma notícia aí que São Paulo, em termos absolutos, é o estado que mais concede, em termos absolutos, incentivos fiscais, porém, proporcionalmente, né, em relação à arrecadação, é o que menos concede incentivo fiscal, né, pelo tamanho da economia, pelo tamanho do estado. Então, os benefícios fiscais concedidos pelo governo do estado, eles estão vinculados a atividades econômicas específicas. Então, o incentivo aqui é dado pela CNAE e não específico para produto. Então, o estado de São Paulo dá benefícios isonomicamente. Todo mundo que tem a CNAE, que tem o benefício, pode utilizar, e todo mundo que fabrica o NCM, que tem o benefício, também pode utilizar. Então, uma das coisas que a gente faz é verificação de incentivo fiscal. Se a empresa tem incentivo fiscal, se a empresa não. Se o setor tem incentivo fiscal que a empresa pode utilizar, então a gente pega essas informações, faz essa verificação e orienta a empresa em como utilizar. Vou falar um pouco disso um pouco mais tarde também. Quando a gente fala com empresas que estão chegando aqui no estado, especialmente estrangeiros, a gente fala da reforma fiscal, cuja principal motivo é fazer simplificação do sistema de como você arrecada impostos, é dar previsibilidade para a indústria nos impostos e estimular economicamente. Então, a gente não vê aí uma redução da carga tributária, que seria bom. Então, a gente vai simplificar, trazendo de 5 impostos, apenas 2. Então, isso é importante para quem está vindo para o Brasil. A gente sabe que o nosso sistema tributário é complexo, mas a gente mostra também que um horizonte aí de médio prazo, nos próximos 10 anos, isso deve estar concluído, onde vai ser muito mais simples, né, você verificar ou fazer a conta de como você paga o imposto e simplificar especialmente as obrigações acessórias, o que faz com que a indústria, especialmente a indústria, gaste muito e muitas pessoas para fazer esse trabalho de apuração do volume de impostos que ela tem que pagar. E aí, falando especificamente do trabalho que a gente realiza, né, é importante dizer também que a nossa agência tem 4 escritórios internacionais em Dubai, em Xangai, em Munique e em Nova York. Né? Tudo isso que eu falei até agora, os nossos serviços são absolutamente gratuitos, exceto os escritórios internacionais. Porque os escritórios internacionais, eles precisam gerar a própria receita para sua própria manutenção. Então, ele não recebe dinheiro público para a operação. Né? E, basicamente, esses escritórios servem para 2 coisas. A primeira delas é a internacionalização de empresas paulistas. Então, para exportar ou para empresa que quer se estabelecer em outras regiões do mundo, a gente apoia, e também para atrair investimentos estrangeiros aqui para o estado de São Paulo. Né? A nossa diretoria de projetos de investimento, quando a gente recebe um investidor, basicamente a gente precisa fazer o quê? A gente precisa identificar as necessidades dos projetos, né? A gente auxilia essa empresa na comunicação com diferentes órgãos de governo, sejam eles estaduais, municipais ou federais, né? Nós passamos para essas empresas informações relevantes para o processo decisório, né? Por que ela deve se instalar aqui em São Paulo, necessita de uma série de informações, e a gente passa essas informações, e a gente encontra o melhor local para ela se instalar aqui no estado de São Paulo. Né? Esse processo, quando a gente faz para a empresa, para vocês terem uma ideia, entre ele começar a trabalhar com a gente e começar a visitar possíveis terrenos ou galpões para ela se instalar, esse processo leva de 4 a 6 semanas. Tá? E a gente faz isso é um trabalho gratuito. A gente trabalha mediante um acordo de confidencialidade, onde a gente assegura que todas as informações que a gente receber dessa empresa serão tratadas com absoluta confidencialidade. Né? Então, aí, na promoção de investimentos, a gente identifica, mapeia as necessidades que a empresa tem em termos de
localização geográfica, utilidade de infraestrutura, equipamento público que a cidade precisa ter para ela se instalar, né? A gente faz uma análise preliminar, identificando as cidades que atendem os critérios do investidor. Então sai uma lista que a gente chama de longa. A gente monta uma apresentação para essa empresa com informações socioeconômicas e demográficas desses municípios, e aí, como a gente não indica municípios, a gente simplesmente faz um filtro, né? A gente pede para a empresa identificar os municípios que mais ela atrair, para reduzir essa lista de 15, 20 cidades a 3 ou 4 cidades para a gente buscar o local para ela se instalar. A gente vai com a empresa visitar esses terrenos, visitar esses galpões, e a empresa escolhe o melhor local, então, para ela se instalar aqui no estado. Então, nesse trabalho, a gente provê assessoria tributária. Então, o que a gente faz? A gente verifica a existência de incentivos fiscais e orienta a empresa na utilização desses incentivos, não só incentivos fiscais, mas também regimes especiais. Então, a gente orienta a empresa em como elaborar um pedido de regime especial, é ela que dá a entrada, e a gente acompanha esse processo até ter a resposta da Secretaria da Fazenda. Isso é um processo que leva entre 4 a 6 meses para a Secretaria da Fazenda dizer se concede ou não o regime especial. A gente também dá uma assessoria na área de infraestrutura, onde a gente auxilia a empresa na interlocução com o distribuidor de energia elétrica, de água, de gás, com concessionárias de rodovia, com corpo de bombeiros, como da se a empresa precisar de uma outorga de água, com agências reguladoras estaduais, a Artesp, a Arcesp, com as agências reguladoras federais, como a ANAC, a Anatel, a ANEEL, e vai por aí afora, né? E a gente também tem uma assessoria na área ambiental. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está ofertando um terreno ou um galpão para essa empresa, a gente faz uma verificação preliminar, assegurando que a empresa, ao adquirir ou alugar o imóvel, ela não terá, pelo menos com relação ao imóvel, nenhum problema com a CETESB na hora dela solicitar as licenças ambientais. O processo em si é uma obrigação da empresa, a gente não faz o processo por ela, porém a gente vai orientar a empresa nesse processo, de maneira que ela entregue, na primeira vez, tudo que a CETESB pede, né, tudo que a CETESB exige para conceder a licença. Então, a gente, com esse trabalho, a gente faz com que o processo tenha fluidez na CETESB e as licenças saiam dentro dos prazos que a CETESB tem para avaliar esse tipo de processo, né? Fora isso, se for necessário, a gente marca reuniões na CETESB e acompanha a empresa nessas reuniões para que elas entendam diretamente da CETESB o que é necessário ser feito para que a CETESB emita as licenças, né? E mais uma outra coisa, a gente tem um acordo de cooperação técnica com a CETESB, de maneira que nós temos, que nos permite acessar diretamente as bases de dados da CETESB, para entender, para acompanhar o processo de licenciamento, entender em que estado ele está, né, em que fase ele está, e para evitar que, se possível, que a CETESB emita um comunique-se, que significa que ela encontrou algum problema, alguma falha no processo, que vai significar que ela vai devolver esse processo para a empresa, ela vai ter que corrigir, dar entrada novamente, e aí quando ela dá essa entrada novamente, ela volta para o fim da fila. Então, o que a gente tenta garantir para a empresa é que esse processo seja fluido e que, ao final do prazo que a CETESB tem, que essas licenças sejam emitidas. Atualmente, a gente tem 155 projetos em andamento e 149 bilhões de reais em investimento potencial. Valinhos é uma das cidades onde a gente mais apoiou projetos, né, de instalação de empresas aqui. Um dos mais significativos e motivo de orgulho para a gente é o projeto da Bionobis, né? Porque é muito bom você falar, olha, que tipo de empresa você tem lá? A gente tem uma Bionobis, especialmente quando você fala no tipo de produto que ela fabrica e principalmente no tipo de mão de obra que ela emprega, né? A mão de obra empregada pela Bionobis é uma mão de obra altamente qualificada, que você não encontra esse tipo de empresa em todo lugar do mundo. Então é um orgulho para a gente ter empresas que necessitam de mão de obra, né, ou de colaboradores altamente qualificados, e é isso uma das forças do Estado de São Paulo. A gente tem condições de fornecer mão de obra para esse tipo de investimento industrial. Ao longo dos 14 anos de operação da nossa agência, a gente anunciou 378 diferentes
projetos de investimento. Isso significou 177 bilhões de reais de investimento direto aqui no estado de São Paulo, com a geração de 263 mil empregos diretos, que é esse o maior motivo da criação da agência, geração de emprego e renda aqui no estado de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Excelente apresentação. Eu queria só fazer, antes de passar para a Julieta, a gente trabalha na equipe, nós temos um convênio com a Apex Brasil, né? Então, a gente trabalha com a internacionalização e exportação do setor da saúde, né, farmacêutico no Brasil. E a gente entrou agora, a partir desse ano, com um projeto inovador dentro da agência, que é de atração de investimentos. E assim, eu tenho muito orgulho, porque das poucas vezes que eu vi o Brasil se manifestar em eventos importantes lá no exterior, eu lembro da Invest São Paulo indo e apresentando o que ela poderia fornecer para os estrangeiros, né? E a reação era muito positiva. Por conta dessa organização de vocês, não desmerecendo outros estados, mas São Paulo percebeu que se fizer o soft landing, né, que eles falam, bem feito, tiver uma equipe de alto nível para receber essas empresas, o resultado está ali, em números, né? E cidades como Valinhos, acho que ela percebeu isso e ela tem que explorar mais essa oportunidade que o Invest São Paulo tem de atrair lá fora e depois canalizar para os municípios, né? E para fechar, você falou da Bionovis, e tem um outro ponto faltando importante, né? A Bionovis vira um local de capacitação até dessa mão de obra, porque no Brasil não tem. Então, assim, a gente tem polos, né? Estamos desenvolvendo, tem outros, fazem assim, são extremamente específicos, mas de altíssimo valor agregado. Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Isso a gente percebe que tem um impacto muito grande. Julieta. Obrigado. Agora, obrigado. A gente vai discutir depois mais. Bom, por favor. Finete agora. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite, né, doutor Nano, em nome da Carol, também ao vereador André, né, que impulsiona aí o fórum, né, de inovação aqui da região, e os demais apoiadores, né, o Senai, que é o anfitrião aqui do evento, mas também a Bionovis, em nome do Edilson, que foi um dos responsáveis pela minha presença aqui, insistente convite, e também a MS, em nome de Juliana Medide, né, que está aqui, e outras representações. Eu saudar também os colegas aqui da mesa, né, Norberto, o Renato, e o Breda, que vão partilhar comigo esse debate. Acho que eu vou ter que vir para cá. A FINEP é uma empresa federal de financiamento com foco na inovação, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E é sobre esse olhar que eu vou aqui expor esse tema que se refere aos programas de desenvolvimento local, né? Então, a base começa exatamente com o programa Nova Indústria Brasil, que o Leandro Safati, do Ministério da Saúde, né, citou aqui muito bem, mas que hoje é um dos programas impulsionadores da inovação em nosso país e que envolve exatamente essa união entre a iniciativa privada e os pesquisadores para impulsionar a inovação. O foco é a inovação. A partir da inovação, o desenvolvimento tecnológico, o impulsionamento de entregas à sociedade, porque, afinal de contas, a tecnologia só tem sentido na medida que melhora a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, por isso tem um diferencial. O Brasil já passou várias políticas econômicas, mas essa tem um diferencial específico, né, uma política que pode ganhar um impacto em âmbito
mais sistêmico e estruturante do nosso desenvolvimento no país, né? E essa política ela é orientada por missões, né, em resposta aos desafios, a articulação entre os vários ministérios e agências. Sem isso, não acontece. Então, não é cada um fazendo o seu, tem que fazer uma grande integração. Coordenação de diversos instrumentos que envolvem instrumentos financeiros, regulatórios, compras públicas, entre outros, como foi citado aqui, né? São 30 bilhões de compras públicas só no Ministério da Saúde, né? Como isso pode reverter a utilização do poder de compra para o desenvolvimento, né? Para a inovação, né? De um modo geral, é isso que nós estamos tentando fazer a partir do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP. O foco central é o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, está aí orientado por missões, né? Que envolvem desde cadeias agroindustriais, transformação digital, descarbonização, bioeconomia, tecnologia, infraestrutura, moradia, mobilidade sustentável e o complexo econômico industrial de saúde, que mais me diz respeito, mas que são 6 missões, mas que aqui na região tem muito a ver com essas 6 missões. Aliás, a região é um destaque em relação a essas 6 missões, né? Os principais instrumentos da nova política industrial, que envolve todos esses órgãos aí, né? É a FINEP, BNDES, Embrapi, outros participantes como a Apex Brasil, INPE, Metro, né? Então, são muitos, né, participantes que envolvem todos esses elementos aí, esses instrumentos que subsidiam, né, a implementação da nova política industrial. O objetivo, né, fundamental da nova política industrial nessa meta aí de 2023 a 2026 trata-se de promover a neoindustrialização e a transformação ecológica do Brasil em perspectiva, né? Mas o plano é que há investimento de 342 bilhões até 2026, né? Então, é um plano robusto. Não é o que nós precisamos ainda, porque para impulsionar a inovação, o desenvolvimento tecnológico, precisa muito mais, mas é um começo, né? E isso precisa ser reconhecido, independente de, né, outras visões ou que visões a gente está fazendo. Então, se trata, a FINEP, aí são os números dos investimentos, né? Aqui. Então, participam aqui BNDES, FINEP, Embrapi, BNB e BASE, Banco da Amazônia. Para o investimento na inovação, somente na inovação, em todas as áreas, a FINEP são 51 bilhões e 600 milhões, né? Então, é o maior investimento da política industrial, exatamente na inovação, exatamente da FINEP, né? Porque veja que os números aqui, você tem que não dá para comparar coisas diferentes, né? O BNDES, ele tem 259 bilhões, né? A FINEP 51 bilhões,6, e aí por diante, na inovação, né? Então, são as proporções em relação à inovação. Eu acho que está passou. A participação da FINEP nesse programa, especificamente, que é da neoindustrialização, em outros que eu vou citar aqui, envolve, não poderia acontecer, né, se não houvesse exatamente o descontingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que se chama FNDCT, né? É um fundo muito importante. E observem ao longo do... Não sei se vai dar aí, porque já estou vendo o Norberto aqui me olhando ali. Peraí, gente. Eu estou tentando voltar aqui. Eu não sei como é que foi voltando. Está avançando, mas eu estou botando para parar. Não estou botando, mas não sei o que deu aí.
Não. É aqui, ó. Aqui. Então, observem aí que em 2013 tem um pico e aqui em 2023 outro pico. E ainda não terminou. E em 2024, olha o volume de recursos em 2024 para financiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. O foco é a inovação, né? Existem outras financiadoras, como é o caso do BNDES, da Embrapeda, dos bancos de um modo geral, mas não necessariamente se trata da inovação. Então, nós estamos aqui com esse foco na inovação. E não seria possível sem acontecer isso. Então, dos 66 bilhões em recursos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia até 2026, a FINEP vai aplicar 51 bilhões, é a definição, em cima de algumas formas de financiamento, né, linhas de financiamento, que envolve o financiamento reembolsável, né, que são recursos reembolsáveis atrelados à TR, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que vai dar 21 bilhões. Depois disso, são recursos para empresas, todos três aqui, né, que são recursos não reembolsáveis para projetos altamente inovadores em temas prioritários, que nós chamamos de subvenção econômica, investimento em participação acionária, que investimento em empresas inovadoras aderentes aos temas prioritários, né, do Programa Nova Indústria, apoio à estruturação do Sistema Nacional de Inovação, que é a infraestrutura de pesquisa em ICTs, parques tecnológicos, etc. Tudo isso dando uma ordem de 30 bilhões na inovação, né? Então, são, vamos chamar assim, as formas de financiamento da inovação, vamos citar dessa maneira, né? Esse plano, existe também o plano Mais Produção, que é um outro, né, que é uma ação da ANIB, que centraliza os recursos de financiamento e que a gente tem uma participação destacada nessa parte aqui, né, desse plano Mais Produção, que envolve o que eu acabei de citar anteriormente, né? Mas é muito mais amplo e está assim distribuído na ANIB, totalizando esses 342 milhões, certo? Bilhões. Aqui uns destaques para os programas que envolvem o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, existe o PROINFRA, né? Então, esses recursos para inovação vão ser aplicados em que linhas, né? Então, existe o programa PROINFRA, que é a recuperação da infraestrutura de pesquisa, o Mais Inovação Brasil, que envolve a industrialização em bases sustentáveis, o Conecta e Capacita, industrialização em bases sustentáveis, Pro Amazônia, Conhecimento Brasil, Política, Consciência, Identidade Brasil, a projetos nacionais estratégicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque exatamente está aqui nessa região. Promoção da autonomia tecnológica na área de defesa, que aqui o colega que me antecedeu citou aí, na parte também de aeronáutica, né, e defesa. Ciência, Tecnologia e Inovação para a Segurança Alimentar e Erradicação da Fome. São os programas que, com base no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que a FINEP implementa, né? Eu cito aqui os destaques aqui da região em relação a projetos estratégicos. Primeiro, o Orion, que é um laboratório chamado NB4, Laboratório de Máxima Contenção Biológica, que nós estamos apostando 1 bi até 2026 pelo novo PAC, né? O Sirius, que é o acelerador de partículas para investigar a estrutura de matéria em suas mais variadas formas, que até 2026 serão 800 bi, também aqui em São Paulo, todos aqui em São Paulo, todos, né? Aqui em São Paulo. O reator multipropósito, que é hoje talvez uma das coisas mais importantes para a produção de radiofármacos, né?
Então, é 1 bi até 2026. O CIBERS, nós já estamos, aliás, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar, né, o CIBERS 6, né, que são, é muito importante isso, que é a produção de satélites, e a gente viu muito quão importante é a produção de satélites, tanto de alta, né, elevação, como de baixa inovação, até a questão da internet, do acesso às redes, de um modo geral. E o Plano Nacional, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que aí, sem dúvida nenhuma, né, são 23 bilhões, e que até agora foram 4 bilhões para a implantação. Mas é muito mais que isso, e isso envolve também a FINEP, via FNDCT, mais iniciativa privada e outros fundos. Eu vou passar isso aqui. Como se financia as empresas, né, e institutos de ciência e tecnologia? Então, os ICTs, que é o não reembolsável dos institutos de ciência e tecnologia, né, a subvenção econômica, que é feita via chamadas públicas, o Centelha, que é um projeto, o FINEP Tecnol. Os investimentos, os fundos de venture, e também FINEP Startup, o financiamento das startups com base tecnológica. A FINEP também faz o equity, que é a participação em empresas para depois ela se retira da empresa, mas dá um impulso fazendo um sistema de equity, né? E o crédito, o FINEP InovaCred, que é um crédito descentralizado, então, e o FINEP reembolsável direto, que é a partir de 15 milhões. Então, quem quiser empréstimo a partir de 15 milhões, né, é com a FINEP, diretamente. As chamadas, né, que nós fizemos, foram 11 chamadas não reembolsadas, os instrumentos. Eu vou... Peraí, começou de novo aqui a história. Aqui. Então, o financiamento reembolsável, que nós podemos chamar de crédito, deu um salto muito importante desde 2022 para cá. Por quê? Porque passou a ser direcionado pela TR. Eu não vi hoje quanto está a TR, mas normalmente todo dia eu levanto e vejo. A última vez que eu vi era 0,07%. Então, o empréstimo, o crédito é feito, o financiamento para a inovação, para empresas de todos os portes, é feito com base na TR, né? E isso implica em quase 0,07%. Isso tudo buscando a inovação. Veja como está a TJLP 6,53 e Selic 10,75, né? E esse crédito é feito com 48 meses de carência e até 16 anos para pagar. Isso se a empresa tiver foco de inovação, né? Então, encerrando aqui, ó, financiamento reembolsável direto, aí está as taxas de juros, que é a TR, mais 2 a 3%, se for projetos vinculados às missões da ANIB, e em outras temáticas, a partir de TR, aí tem o spread, considerando, né, 2,8%. Então, há uma decisão política, uma política industrial, de fazer e financiar realmente a inovação no país, né, com base nisso aí que eu acabei de falar aqui, né? O impulsionamento das startups, isso aqui eu vou saltar. E aqui alguns projetos apoiados, para finalizar, viu, Norberto? Aqui no meio, há financiamento da FINEP, por exemplo, em Campinas, né? Daqui, ó. Recente. Esses são os mais recentes. Cirurgia guiada por fluorescência com ácido 5, né? Então, em Campinas. No Rio Grande do Sul, né? Na Faculdade de Medicina, está ali eu nem sei, não me lembro, mas são ICTs. Outros projetos, né, para doenças raras, da USP, né, da PUC do Paraná, né, da Federal de São Paulo, lá vai. Outros, Bionobis, está aí.
Aliás, a Bionovis tem, né, acionado essa questão do financiamento do crédito na FINEP, a NINTS, né, o TIPEL, que são todos projetos na área de saúde aí, que eu, como estou na área de saúde, pensei o de apoio à área da saúde, mas tem em todas as áreas, né? Então, era isso que eu queria levantar, que existem, desculpe a extensão, mas é que a temática é muito grande, que são programas, e finalizando, que eu acho que tem um programa que tem futuro bastante, que na exposição do Leandro Safatli, e que nós participamos, né, Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Saúde, que é o Programa de Inovação Local, né? O PIDIL, como a gente apelidou. Esse é um programa que tanto dá base a pequenos projetos de inovação local, né? De empresas, de pequenas, médias, né, empresas mais locais, como também viabilizam projetos nacionais com base territorial, né, como é o caso do Sirius, do Orion, do AMP, né, do próprio SERS, que estão todos localizados aqui em São Paulo. Então, esse programa de inovação local na área de saúde, que o Ministério da Saúde está fazendo, junto com o programa de desenvolvimento PDPs, né, que deu base a essa união entre o público e o privado para desenvolver o país. Isso, a política de genéricos é isso, né? Eu acabei de visitar a fábrica da MS lá na Zona Franca de Manaus, né? Tá, a Juliana Medina não está aí mais, né? Com a fábrica das mais modernas no país, é fruto de uma política industrial, junção entre a iniciativa pública com a privada, para impulsionar, né, uma política que é a política de genéricos, né? Então, isso nós precisamos, né, levar em consideração, né, que é o desenvolvimento nessa base aí, aqui no Brasil, desenvolvendo e buscando, né, avançar o conhecimento, avançar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em empresas, como é o caso das Deep Techs, né, que são empresas de base tecnológica, né, startups de base tecnológica, que hoje é algo que nos interessa muito, em particular a FINEP. Então, deixo esse recado aí para dizer que estamos à disposição. É muito importante que quem estiver interessado em inovação, em desenvolvimento do país com base nessa inovação, a FINEP está de braços abertos para ver quais são as linhas, as temáticas de financiamento com essas ofertas aí, que se referem desde a subvenção econômica, no caso de empresas, ao crédito. Muito obrigada. Bom, Julieta, eu vou tentar também só fazer um resumo para a nossa última palestra. Do ponto de vista da indústria, a FINEP é a quem garante a inovação, né? Ela apoia a inovação. A inovação, ela, para mim, para a nossa visão, ela é o fator mais importante de competitividade. E a gente deixa isso, a gente fica focado em ter a mão de obra mais barata, de ter o desconto lá do imposto, mas o lugar mais importante aqui para a competitividade de qualquer indústria no mundo é a inovação. Vocês podem olhar os países ricos a apostar em inovação. Outro ponto muito interessante que eu acho que vale citar aqui é a definição de missões. Porque tem um ditado que fala spray and pray, né? Então você aposta em várias coisas e reza para ver se alguma vai dar certo. Não pode ser assim. Então acho que o direcionamento ele é muito importante, ainda mais com escassez de recursos. Mais feliz ainda é de saber que, para nós, né, depois da Covid isso ficou evidente, mas a saúde é um fator, um setor importantíssimo de investimento. Só para vocês terem uma noção, a gente aposta muito estão boicotando aqui. Então aposta muito no agronegócio, mas tem uma empresa nossa associada que ela exporta 10 quilos do produto dela para os Estados Unidos, que é um farmacêutico a partir do Jaborandi. 10 quilos custa $300 mil. Então, um desses medicamentos da Bionovis aqui também tem um valor altíssimo. Tem doses de medicamentos biológicos que custam R$1 milhão a dose, que é aplicada todo mês ou por semana. Então, o foco em saúde determina muito também o resultado e a importância de um país.
E por último, para ter orgulho mesmo, quem não conhece, eu sugiro que vão conhecer os Sirius, né? Vão conhecer o acelerador de partícula. São 6 no mundo. O Brasil tem o mais importante e o mais relevante do mundo. E a gente finge que não existe, que não conhece. Então, eu acho que esses são, eu parabenizo, a FINEP faz um papel muito relevante para a indústria e para o desenvolvimento da inovação. Obrigado, Felipe. Bom, Pedro, agora contigo. Bom dia a todas e a todos. Norberto, Julieta e Renato, é uma satisfação e uma honra participar com vocês desse painel. Em nome do vereador André e da Carla, que saiu aqui, da doutor Nano, aqui, já voltou. Cara, já virei seu fã, viu? Parabéns pela apresentação e pela construção que foi feita aqui. Né? Esse evento é de grande relevância e a gente deveria ter isso bem espalhado no Brasil. Isso faz uma diferença enorme. Ele tem uns Andrés. Isso. Estou com aquele filme positivo aqui, porque a gente não tem isso lá. Leva a gente. Vamos levar. A gente vai ser importado. Bem, vamos bater um papo aqui, é um papo rápido. O meu papel aqui no painel vai ser falar sobre a questão da ICT, o papel da ICT nesse contexto, né, o preto do Senai Cimatec. Esse ecossistema brasileiro de inovação, ele não é diferente do ecossistema global, ele conecta universidades, ICTs, com o governo, com empresas. Isso precisa estar muito azeitado. E o desenho desse evento aqui, ele traz isso. Né? Tem governo municipal, estadual, federal aqui muito bem representado, representante de universidades, ICTs, né, como agora a gente está falando, e principalmente as empresas que são a principal mola propulsora desse processo. Então a gente tem que ter isso de forma muito clara, que o papel da ICT, o papel do governo tem que ser para apoiar as empresas para que elas produzam, para que elas agreguem valor, para que gerem negócio. Tem que ser uma visão muito clara desse processo e sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho agora. Bem, a gente está na casa do Senai aqui, né, Carlos? Obrigado aí por sediar esse evento, por ser o host do evento. O Senai é muito conhecido como formação profissional, o São Paulo é um exemplo disso, mas o Senai também está evoluindo bastante, então a gente já é o principal operador de serviço tecnológico do Brasil e entra na área de inovação com seus institutos Senai de inovação. O Cimatec é um exemplo disso, a gente vai trabalhar um pouco também sobre essa visão. Aqui a gente mostra 28 institutos Senai de inovação que estão conectados com toda a indústria, promovendo inovação, conectados com o FINEP, conectados com o governo federal, governos estaduais, municipais e operando inovação para a nossa indústria. Então isso é extremamente relevante e o Senai se reposiciona nesse contexto. Além disso, 60 institutos de tecnologia que fazem parte de uma rede extremamente relevante para o nosso país, dando envergadura e capacidade de realização da inovação. Bem, eu vou fazer, dentro da questão do ICT, eu vou fazer um recorte de um instrumento de apoio à inovação que é a Embrapi. É um instrumento novo, tem 11 anos, faz 11 anos agora, mas extremamente relevante. Ele traz um modelo, né, que é de dividir o risco da inovação com a empresa. Então, o MCTI, o Ministério da Saúde, o MEC, o MDIC, eles investem na Embrapi. A Embrapi tem um modelo diferente. A gente conhece muito o modelo da Embrapa, né? A Embrapi tem um modelo diferente. Ela é um OS que opera um plano de trabalho, né, com esses ministérios e que credencia unidades no Brasil para que elas operem a inovação na ponta com as empresas. Hoje a Embrapi tem 96 unidades no Brasil, interagindo com áreas muito específicas, muito tecnológicas, e o principal processo é inovação para a indústria. Os 2 Is é isso, é inovação para a indústria, inovação industrial. Então a gente vai fazer um recorte rapidamente do papel da Embrapi, como funciona e o impacto que isso tem gerado também para o nosso setor industrial. Então o Cimatec é a unidade Embrapi, é a unidade que rodou desde a etapa piloto. Então antes de ser criada a Embrapi, rodou-se um piloto com o IPT aqui de São Paulo, com o INT do Rio e o Senai Cimatec lá de Salvador para prototipar isso, testar junto com projetos reais, com empresas reais, o mecanismo de apoio à inovação e de como compartilhar o risco com as empresas. O mundo inteiro investe, o governo ele aporta, ele apoia o processo de inovação.
Isso é para a criação de soberania. Então a gente tem que fazer isso também. Então, ter instrumentos como esse no Brasil são fundamentais para que a gente possa crescer, Norberto, e de fato catapultar a nossa atuação, né? A gente sabe que é um desafio enorme para a área de saúde. Então, o Embrapi está atuando na área de saúde e deve ampliar essa atuação, inclusive. Não sei se todo mundo conhece bem esse modelo de TRL. Tem uma escala da ISO que vai de 1 ao 9. O 1 é pesquisa básica, o 9 é produto no mercado. Então, e depois você tem todo o ciclo de desenvolvimento, né? Formulação de conceito, prova de conceito, valida em laboratório, sai da bancada, depois vai para uma validação no ambiente relevante, depois você vai para a demonstração no ambiente relevante, e aí você começa o processo de transferência para que aquilo seja fabricado. É complexo pular etapas. Então, o Embrapi entende bem esse modelo e ele financia, Embrapi financia, normalmente, na sua grande escala, do TRL3 ao TRL6, com algumas variações que a gente pode chegar até o TRL9. Essa fase do 3 ao 6 é conhecido como Vale da Morte. É onde o processo de inovação ele precisa de apoio, senão ele não vai prosperar. Inovação significa risco, e esse risco precisa ser compartilhado. Se a gente deixar para que as empresas investam sozinhas nisso, a gente vai ter uma escala muito baixa. Então, a gente precisa de mecanismos de apoio à inovação, como que a FINEP, né, a doutora Julieta apresentou agora, a envergadura dos programas que a gente tem, e a Embrapi é um ator extremamente relevante nesse processo, e a gente fica muito feliz de participar desse processo. Então, hoje a gente tem um mecanismo que ele é distribuído, a tomada de decisão é na ponta, então isso dá uma velocidade importante para aqueles projetos que requerem essa velocidade. Então, óbvio que a gente tem que olhar o portfólio inteiro de possibilidades. Quais são as cestas de possibilidades que a gente tem para financiar a inovação, para apoiar a inovação. E Embrapi tem um espaço extremamente especial para que a gente possa bem utilizar e apoiar que o nosso país continue crescendo e crescendo com inovação, com geração de produtos. Commodity é importante, mas o que vai dar o nosso salto é o investimento em inovação. A gente vai gerar inovações mais radicais com esses processos. Bem, vou fazer um recorte agora muito rápido do Senai Cimatec. Senai Cimatec é a unidade do Senai que fica em Salvador, na verdade mais do que unidade hoje. A gente qualifica muito mais como um ecossistema de inovação, porque a gente tem a própria unidade do Senai, a gente tem empresas dentro do Senai Cimatec, a gente tem órgãos de governo dentro do Senai Cimatec, a gente tem um ambiente para estimular startups, a gente tem startups dentro do Cimatec, então é mais complexo da gente qualificar unicamente como uma unidade. Nós somos uma escola de formação profissional, nós temos um ensino superior lá dentro com 8 cursos de engenharia, com mestrado, com doutorado, tudo dentro do Senai, dedicado para a conexão com o mercado, com as indústrias. O nosso foco é a indústria, é apoiar o processo de inovação na indústria. E por meio dessa formação avançada, a gente realiza serviços tecnológicos, apoia a micro e pequena empresa, que é uma dificuldade muito grande para inovar, e o processo de PDI, que hoje representa 2/3 de tudo que a gente faz dentro do Senai Cimatec. E a gente conecta com a indústria como cliente, parceiros tecnológicos, órgãos públicos. Já apoiamos mais de 400 startups a serem criadas e a serem aceleradas, parcerias com universidades brasileiras e internacionais, todos os instrumentos de fomento. Aqui a gente está dando um recorte da Embrapi, mas a gente é unidade credenciada para projetos com a ANP, com a ANEEL, Lei de Informática, Movei, projetos com FINEP, BNDES e Embrapi. Então a gente tem que ter todos os instrumentos de inovação para facilitar, pegar na mão da empresa e facilitar o processo de inovação. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande desse processo. Bem, só para também trazer algumas informações relevantes, hoje a gente está falando em 6 campi, são 1.700 colaboradores, mais de 1.000 pesquisadores voltados a trabalhar com inovação, investimento no site principal acima de $200 milhões e 44 áreas de competência que a gente chama de blocos Lego da inovação. Então a gente consegue montar uma plataforma, uma estrutura adequada para cada projeto. Então, com 44 áreas nessa cesta de tecnologia, a gente junta para que isso seja adequado para o trabalho daquele projeto específico. Isso é muito transparente para a empresa. Isso aí, trazer isso um pouco mais relevante. Eu falei dos 6 sites. Nossa sede, inaugurada em 2002, então a gente já fez 22 anos. O Cimatec Park, que semana passada fez
5 anos, cresceu, já multiplicou por 6 no tamanho de quando a gente inaugurou. Tem uma área de um parque tecnológico, uma área importante para a gente fazer inovação com TRLs mais altos, plantas piloto, testes em ambiente, né, próximo do operacional, que é fundamental. Você não pode sair de uma bancada para ir para uma planta industrial. O risco é muito grande. Então você tem que ir aumentando a escala disso e o modelo é com planta piloto. Cimatec Sertão, extremamente relevante para a nossa realidade semiárido brasileiro. O Brasil tem 25 milhões de pessoas morando no semiárido, com culturas precárias, com baixas oportunidades, e a gente está desenvolvendo tecnologias. A gente já tem o espaço, já temos projetos rodando, projeto com a Shell para desenvolvimento de biocombustível. Cimatec Mar, um outro desafio enorme, que é a gente testar tecnologias para offshore num site brasileiro. A área de óleo e gás já declarou, 50% do investimento em P&D vai ser para tecnologias offshore. E o Brasil não tem um site para isso. Tem que ir para a Itália, em Trieste, tem que ir para a Noruega, tem que ir para os Estados Unidos. Não dá. A gente precisa de um ambiente para fazer testes e para fazer desenvolvimento local. Cimatec Digital, muito focado na transformação digital, e Cimatec Aeroespacial, criando um segundo hub de tecnologias aeroespaciais aqui no Brasil, que a gente precisa, a indústria precisa para poder crescer. Hoje a gente tem gargalos de crescimento por falta de estruturas para desenvolvimento tecnológico. Bem, aqui é uma foto muito rápida do Sinai Cimatec Park, fica em Camaçari, dentro de um polo industrial, para que a gente possa fazer projetos de características industriais. É um ecossistema de inovação aberto, tem empresa, tem startups, tem o Sinai, tem sempre tecnologia das empresas, tudo junto e misturado para que seja um ambiente para atrair e facilitar a vida da empresa para inovar e gerar soluções para a nossa realidade. 4 milhões de metros quadrados e áreas dedicadas aí para testes de alto TRL. Bem, aqui eu vou falar muito rápido como a gente interage com o mercado, a gente prospecta e a gente recebe, identifica os mecanismos de financiamento. Hoje a gente passou um pouco deles aqui, isso é fundamental, e aí desenvolve as soluções para as empresas, em parcerias com empresas, junto, identificando sempre mudanças de rotas necessárias para que a gente possa prosperar. As áreas de competência, não vou abordar muito isso, mas as competências necessárias para o desenvolvimento tecnológico. São os blocos Lego da inovação que estão aqui já agrupados em algumas plataformas. 5 supercomputadores operando, fazendo projetos para a indústria nacional, de óleo e gás, de saúde. Tem um que é agnóstico, que atua em qualquer setor. Somos unidade em Embrapi, somos um centro de competência em Embrapi, com financiamento do MCTI e da Embrapi, para desenvolvimento da competência de quanto, então computação quântica, para o Brasil não ficar para trás. Então a gente está formando gente, a gente está criando associação tecnológica com empresas para desenvolver a base da tecnologia de comunicação quântica e computação quântica. Depois isso vai virar projeto tecnológico para soluções específicas. Isso é extremamente relevante e esse centro coloca o Brasil no mapa do desenvolvimento das tecnologias de quanto. Hardware é coisa para gigante, é da ordem de bilhões de dólares. Aqui a gente está falando de um projeto de 60 milhões, mas já posiciona o Brasil no mapa do desenvolvimento das tecnologias de quanto. Só para trazer um exemplo, esse é o Flatfish, é um robô de inspeção subaquática autônomo. Ele não tem cabo, aqui está sendo só lançado ao mar. Ele foi projetado no Brasil, ele foi prototipado no Brasil e agora ele já é um produto que está fazendo testes no Catar, no Oriente Médio, de forma 100% autônoma. É o robô de inspeção subaquática autônomo mais avançado do mundo. Isso só para dizer que é possível. Esse tipo de evento demonstra que nós temos capacidade. A gente tem ciência no Brasil, a gente tem capacidade de inovar no Brasil, que a gente precisa ampliar isso de forma sustentável. Para fechar aqui, um exemplo para a área de saúde, já foi falado, não vou destacar, a Julieta trouxe isso muito bem, o Leandro trouxe isso muito bem. Temos PETIO agora, temos PDP, o DECIT do MS que investe também em programas para inovação, Embrapi, BNDES, Sebrae, FINEP, CNPq, todas essas são estruturas que trazem instrumentos de apoio à inovação, que aqui é importante a gente entender e melhor sintonizar para cada realidade, para cada projeto. Nossa atuação na área de saúde, esse é o último slide, a gente atua com produtos farmacêuticos, de base química e biotecnologia,
testes de diagnóstico, desenvolvimento de testes diagnósticos, terapias alternativas, terapia gênica celular, biomateriais de gerir tecidos, a gente está desenvolvendo isso, dispositivos médicos é muito forte, e somos também uma CRO para pesquisa clínica. Agora, o que a gente mais agrega de valor são essas tecnologias de base, que a gente tem muito forte para outras indústrias, como IA, Big Data, supercomputação, Machine Learning, software, realidade virtual, realidade aumentada. Então, a gente traz isso que normalmente é utilizado em outras indústrias, também para a área de saúde, então que aumenta a nossa capacidade de dar saltos. Bem, o desafio é muito grande, eu acho que agora vocês sabem mais ou menos 5% do que é o Cimatec. Convido para uma visita lá, o Norberto já conhece, o Erwin também já conhece. Acho que a gente tem muita coisa para interagir, a gente se coloca obviamente à disposição, uma parceria forte com o Senai São Paulo, e muito obrigado pela atenção. Eu fui um bom aluno na escola, foram 15 minutos cravados aqui na sua palestra. Muito obrigado pela apresentação. Na verdade, o tempo já encerrou, mas o assunto ainda não. Eu acho que precisa só do pedacinho, mas como eu fiz nas outras palestras, eu gostaria de fazer mais uma outra observação aqui. Eu fui gerente da incubadora de empresas da Supera da USP durante 6 anos, né? E antes eu fiz pesquisa para falar sobre a relação da universidade e empresa, né? Melhorar esse trabalho. Então, o Senai, ele entra muito nesse lugar, nessa aproximação da indústria, do conhecimento, né? E não da universidade exatamente, mas quando fui visitar o Cimatec, eu tive uma surpresa. O tanto que o Cimatec está envolvendo as universidades, como aqui também vamos fazer a mesma coisa, que é um fator importantíssimo. A gente tem uma distância muito grande, né? Sobre o Embrapi, eu acho que é bom reforçar para os empresários que não conhecem, que entendam o que é Embrapi, como que ele funciona, porque o Embrapi, eu acho que ele está servindo como um mecanismo de alavancar a capacidade já instalada de inovação no país. Então ele entra no Cimatec, ele entra aqui no Senai de Valinhos, ele entra em qualquer outro instituto de ciência e tecnologia e aumenta o potencial dele, estrutura melhor, capacita melhor para atender a indústria com um outro nível de conhecimento. Não podia deixar de citar que a gente falou bastante desde a primeira palestra, mas aqui também ficou evidente, o papel do Estado é fundamental e é o maior indutor de inovação em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, a inovação não é feita na Apple, ela é feita na universidade. Aí os caras vão lá, sabem trabalhar a transferência, quem agrega valor e gera dinheiro, recurso, são as empresas. Mas quem desenvolve, na sua maioria, e eu vou comprovar isso com dados hoje, à tarde, na saúde, são as universidades, institutos de pesquisa. Bom, e eu não podia deixar de falar também que eu tive no Cimatec, vou fechando aqui, tive no Cimatec há umas 3 semanas, acho que atrás, e eu fiquei impressionado. E uma coisa que chamou a atenção é que o meu sonho era estar ali no meio, porque ali junta tudo, né? Junta o estudante, junta a indústria, junta o pesquisador, a infraestrutura. Então é um ambiente muito saudável para a inovação, né? E a mãe, eu tinha uma amiga lá, perguntou, foi me buscar lá, que a gente foi jantar, e ela falou assim, eu ouço falar muito bem de Cimatec aqui. Eu falei, não, é porque você não conheceu, ela é excelente. Eu falei, se eu fosse mãe do seu filho, pai do seu filho, eu falei para ela, eu falei assim, eu colocaria ele para estudar lá. Porque além de um conhecimento único que ele vai ter, ele vai estar empregado na mesma hora. E ela, você está falando sério? Eu falei, então as pessoas desconhecem, como você falou, o que o Brasil tem de bom. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Tem uma pergunta aqui que chegou, perguntando com o tamanho do avanço de tecnologia e nanotecnologia, como será a formação dos profissionais técnicos para a sua finalidade? Olha, do ponto de vista da indústria, eu vejo que a maneira de estimular aí, a capacitação e preparação desse técnico é a indústria buscar esses atores, provocá-los para que, como a gente provocou muito depois da pandemia, tem uma missão de saúde na FINEP, tem a missão 6 do Ministério da Saúde, de saúde também. Então a gente criou um mecanismo dentro das políticas públicas para incentivar o desenvolvimento do setor. E as universidades de pesquisa só caminham quando tem uma sinalização federal, por exemplo, ou do estadual também, né? Pode acontecer. Então, a minha sugestão para como que deve ser
como você deve aumentar nas capacitações profissionais, é o setor se organizar e fazer essas cobranças e articulações, acho que nem é cobrança, propor, para que a gente tenha desenvolvimento. Bom, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos, Norberto, Renato, Julieta e Luiz. Muito obrigada. Nós vamos agora para a segunda mesa, mas eu quero pedir aqui, né? Ele me pediu 5 minutinhos. Me dá um tempinho para trocar as plaquinhas, que eles sobem rápido, então vou esperar ele trocar para a gente continuar charrando.